É vida de mãe e filha, laço que não se Oi, desfaz. gente, hoje eu vou falar pra vocês como foi meu primeiro dia de aula morando em outro país sem conhecer a língua nativa. Primeiro, toda vez que você entra numa escola, você tem que fazer um teste. Pelo menos aqui é assim. Toda vez que você entra numa escola, você tem que fazer um teste, que é uma coisa básica. Você tem que falar para a escola ver o seu nível de matemática, geografia, de conhecimento. E eu fui lá para fazer o teste. E eu levei meu estojo, levei minha mochila com as minhas coisas dentro. E você só ia para fazer um teste. Eu não sabia se eu ia... O que eu ia fazer lá, o que eu tinha que levar. Então eu aproveitei e já levei a mochila toda com o estojo, agenda, essas coisas. E tava na primeira semana de aula. Sim, tava logo no início de aula, que começa em setembro, né? É agosto, setembro, né? Setembro. Aí eu fui fazer a minha prova, cheguei lá na secretaria da escola, junto com meus pais e a minha avó, e a minha avó começou a conversar com a moça da secretaria para eu fazer a minha prova. Porque ela fala o idioma. Porque a minha avó, de nós, é a única que consegue falar o idioma, a única que entende fluentemente o idioma aqui. Aí ela começou a falar com a moça na secretaria para eu conseguir fazer a minha prova. Aí eu tava lá atrás dela esperando, eu não entendi nada do que elas falaram. Eu não entendi nada. Eu só sei que apareceu uma moça e ela falou que eu já ia entrar na escola. E eu fiquei desesperada, porque eu não estava preparada para entrar na escola, eu não estava entendendo nada do que ela estava falando. Você foi para fazer um teste? Eu fui para fazer. Você pensava que você já ia voltar para casa? Sim, eu achava que eu ia fazer só o teste e voltar para casa. Tem casos que é isso que acontece, mas o meu caso foi diferente, porque eu não sei. Eu achava que eu só ia fazer a prova. Eu pesquisei tudo e todos falaram que eu só ia fazer a prova e depois eu ia voltar para casa. Então eu fui confiante, achando que eu ia só fazer o teste e depois eu ia voltar para casa. Só que quando uma moça na secretaria apareceu e ela falou que eu ia ter que entrar na escola, que eu já ia entrar na escola. E eu não sabia que eu ia estudar o dia todo. Na minha cabeça, eu ia só fazer... Primeiramente, eu achava que eu ia só fazer o teste. Muito menos achava que eu ia passar o dia todo na escola. Então, a mulher chegou falando que eu já ia começar a estudar. Logo naquele dia, me puxou. E aí, a última coisa que eu queria era ficar lá na escola. Eu pedi pra minha mãe, eu falei, mãe, eu não tenho nada, porque eu não levei caderno, não levei ficha, não levei nada pra escola, porque eu só achava que eu ia fazer o teste. Eu queria entrar em qualquer lugar, menos ali. E ela ficou num desespero muito grande. Ela ficou num nervosismo, ela ficou muito ansiosa, ela ficou muito preocupada. Foi um misto de sentimento, muitos sentimentos. Aí, eu falei que eu não tinha levado caderno, que eu não tinha levado nada. E aí, a mulher chegou com umas 8 folhas de papel, A4, me entregou e me levou para dentro da escola. Tipo, eu tava com muito medo mesmo, muito nervosa. Ainda mais porque eu só estava com uma caneta, que nem era minha, era do meu pai, caneta, uma grafite e 8 papel branco. E eu entrei na escola com mochila seca, entrei na escola. Aí a moça chegou, me levou. E aqui na escola é o seguinte, logo nas primeiras aulas, para você entrar na aula, você tem que ir para a fila da sua sala. Então, eu não sabia qual era a fila da minha sala. Eu nem sabia qual era a minha sala, porque no Brasil, no caso, seria nono ano, muito diferente. E aí,
a moça me levou pra minha sala, pra minha série, e a primeira aula que ia ter no dia era espanhol. Aí eu fui, a moça me levou, me apresentou para a professora, falou que eu não sabia falar a língua nativa, falou que eu era nova e que era o meu primeiro dia de aula. Aí a professora me apresentou duas meninas para eu passar o dia e eu fui para aula com elas. Então a professora me apresentou essas duas meninas e levou a turma toda para dentro da sala, porque a primeira aula são os professores que levam os alunos para a sala, eles fazem uma fila e aí a gente entra para a sala. E entrando na sala, todo mundo já tinha essas cadeiras, e aí eu fiquei lá do lado da professora, e aí a professora me apresentou para a turma, falou que eu era estrangeira, falou que eu não sabia falar a língua e que era para todo mundo me recepcionar bem. Ela escolheu um lugar perto das duas meninas que ela tinha me apresentado mais cedo, e eu fiquei com elas lá, na mesma mesa que elas, porque as mesas aqui são juntas, não é uma mesa individual para cada um, e não é você que escolhe o lugar que você vai sentar. Toda sala tem um mapa mental e você tem que sentar no lugar que o professor escolheu para você. E eu sentei perto dessas meninas, porque foi onde a professora achou que eu ia me sentir melhor, porque foi as primeiras meninas que eu conheci na escola. E eu sentei perto delas e fiquei lá, aula de espanhol, fiquei quieta, mas ninguém zoou de mim, ninguém falou nada. E aí no final da aula a professora conversou comigo, perguntou por que eu tinha vindo pra cá, porque se eu tinha algum parente, quanto tempo eu tava aqui. Ela começou a perguntar e eu fui respondendo, mas deu tudo certo. Depois deu a hora do almoço, eu dividi armário com essas duas meninas e O armário é onde coloca as mochilas. onde coloca as mochilas, os livros, casacos, essas coisas. Aí eu segui essas duas meninas, fomos para o refeitório. Só que para entrar no refeitório, todo mundo da escola precisa de um cartão. E aí no primeiro dia de aula, uma dessas duas meninas passou duas vezes o cartão dela para eu pegar uma bandeja para mim. E aí no outro dia, meu nome já estava no sistema da escola, então eu só falei meu nome e a moça liberou uma bandeja para mim. E eu ainda não tinha cartão, mas no primeiro dia, essa menina passou o cartão dela duas vezes e eu peguei uma bandeja pra mim. Eu comi junto com elas, foi bem de boa. Eu não lembro o que eu comi, mas eu lembro que... Quietinha? Eu fico bem quieta na escola, porque eu ainda tô me adaptando, mas eu ainda não sei falar a língua, então normalmente na escola eu fico bem quieta, só vou falar mais em casa. E aí, só que eu me sinto mais à vontade para falar com essa menina, porque ela é muito bacana comigo. Mas eu não lembro o que eu comia, eu não lembro o que teve lá. Só lembro que eu terminei de comer, fui pra escola e voltei para casa, já tava meus pais e meus avós na porta da escola esperando eu sair. E aí eu lembro que foi o dia mais assustador da minha vida por ter passado o dia todo lá na escola, mas eu voltei cheia de novidades para casa. Foi isso. E vocês vão ficar sabendo nos próximos capítulos como é que tá sendo a adaptação dela na escola. É isso.